Meu nome é Michael e eu nasci em uma família de crentes. Minha mãe era uma mulher maravilhosa. Eu não poderia ter tido uma mãe melhor. Meu pai, embora não fôssemos ricos, era um trabalhador honesto. Ele tinha uma oficina mecânica e trabalhava duro, amava sua família. Quando eu era menino, meus pais me ensinaram o evangelho da melhor maneira que podiam. Lembro de muitas vezes minha mãe me ensinando escrituras da versão King James da Bíblia. Eles frequentavam uma igreja batista independente e muitas noites eu me lembro dela lendo a Bíblia para mim. Um dos primeiros versículos que aprendi, com cerca de 7 ou 8 anos, foi João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso ficou gravado na minha mente, e eu adorava. Ela também lia versículos dos Salmos como: O Senhor é o meu pastor. Lembro-me de estar deitado na cama e ela falando sobre isso. Meu pai, por outro lado, não falava muito diretamente comigo sobre a Bíblia, mas suas ações mostravam seu amor por Deus. Ele costumava me contar que meu avô era um homem de negócios, mas que eventualmente se tornou reverendo e pregava de cidade em cidade. Isso estava profundamente enraizado neles, e isso me deu um desejo por Deus, um desejo de entender Jesus. Mas à medida que fui crescendo, frequentamos uma igreja batista independente que focava muito no fogo do inferno e da nação. O amor de Jesus acabou se perdendo em meio ao medo que tentavam incutir. Lembro-me do pastor dizendo várias vezes: se você não for batizado e sair dessa igreja, se for atropelado por um ônibus ou caminhão e morrer, você vai para o inferno. Eu nunca quis ser forçado a algo, queria ser atraído. Lembro de perguntar ao meu pai: Pai, eu tenho uns 9 anos. Se eu morresse hoje, acreditando em Jesus, eu estaria salvo? E ele dizia: Não se preocupe com o que o pastor diz. Você está bem e será batizado quando estiver pronto. Ele nunca colocou pressão sobre mim. No ensino médio, fui para a universidade, onde estudei matemática e ciência da computação. Sempre fui uma pessoa lógica, gostava de alinhar as coisas de forma analítica. A religião, porém, não era uma prioridade. Eu ia à igreja quando voltava para casa, mas na faculdade eu estava fora disso. No entanto, discutia religião com meus colegas de quarto. E era como se eu estivesse procurando por Jesus, mas achava que precisava encontrá-lo numa igreja ou numa organização. Eu lia a Bíblia de vez em quando, mas nada realmente se encaixava. Então, conheci Lynn e nos casamos em 1974. Começamos a procurar uma igreja, mas nunca encontramos uma que nos agradasse. Continuamos procurando, e enquanto isso, voltei para fazer meu mestrado, e Lynn também estava trabalhando no mestrado e ensinando. Decidimos que eu voltaria a estudar em tempo integral, então nos mudamos de volta para a universidade, onde comecei meu mestrado em contabilidade. Durante esse processo, estávamos quase terminando, e começamos a pensar: talvez devêssemos encontrar uma igreja. Então começamos a visitar algumas, mas nada parecia certo. Lembro-me de uma vez que fomos a outra igreja batista independente. No primeiro dia, havia uma pessoa vestida de diabo correndo pelos corredores. O pastor disse: Vamos nos livrar do diabo. Todos se levantem e digam: diabo, saia deste lugar. Quando o diabo saiu, olhei para minha esposa e disse: Isso não parece certo. Tudo aquilo me fazia lembrar do foco no fogo do inferno e na condenação, algo que sempre me incomodou. Continuei trabalhando e finalizando meu mestrado. Eu era professor assistente na pós-graduação e dava aulas de contabilidade, uma disciplina por semestre, para ajudar a pagar a faculdade. Estava indo bem, e na verdade me ofereceram um emprego caso eu quisesse voltar e fazer meu doutorado. Quando terminei o curso de pós-graduação, também me ofereceram uma vaga de professor de contabilidade em tempo integral por pelo menos 3 anos, até que eu decidisse qual direção seguir. Certo dia, enquanto trabalhava em um trabalho de conclusão de curso bastante detalhado, cheio de equações e matemática, alguém bateu na minha porta. Na época, havíamos comprado uma pequena casa perto da universidade. Eram missionários mórmons. Eu não sabia nada sobre os mórmons e, como estava mergulhado no trabalho, teria deixado qualquer um entrar. Podia até ser um ladrão, e eu teria dito: Entre, venha me fazer companhia, porque minha esposa estava trabalhando como professora e ainda não tínhamos filhos. Então deixei os missionários mórmons entrarem. Eles eram simpáticos, e a primeira coisa que quero dizer é que eu amo o povo mórmon. Fui membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por mais de 30 anos e gostei muito disso.
Eu era muito feliz como Mormon e amava viver em Utah. Então essa história não tem nada a ver com as pessoas da igreja, que são muito queridas. Voltando ao encontro com os missionários, aqueles jovens estavam muito empolgados com o evangelho. Tivemos uma conversa e eles perguntaram: "Podemos voltar quando sua esposa estiver aqui?" Eu disse: "Claro, sem problema." Quando minha esposa chegou naquela noite, eu disse: "Ei, vieram missionários mormons aqui." Ela respondeu: "Tudo bem." E eu continuei: "Eles vão voltar na quinta-feira à noite." Ela ficou surpresa. "O quê?" Eu disse: "Sim, vamos ouvi-los. Estamos procurando por algo e não custa nada." Naquela época, tudo o que eu sabia sobre os Mormons vinha de Donnie e Marie Osmond, que pareciam boas pessoas. E eles realmente são. Então, os missionários voltaram e começamos um estudo muito detalhado. Isso foi em agosto e seguimos até setembro, outubro, geralmente nos encontrando com os missionários 2 ou 3 noites por semana. Eles começaram a trazer pessoas mais experientes, como o bispo e o líder missionário da ala, para nos ensinar. Curiosamente, o chefe assistente do departamento de contabilidade na universidade, onde eu estava finalizando meu mestrado e dava aulas, era um membro ativo da Igreja Mormon. Quando descobriram que estávamos investigando a fé, essa família nos acolheu como se fôssemos parte dela. Eles foram muito gentis conosco. Eu era um ninguém, apenas um aspirante a professor, mas de repente me sentia importante, porque o chefe assistente do departamento me conhecia pelo nome e nos tratava com muito carinho. Tudo parecia estar indo muito bem. Uma das coisas que eu não entendia muito bem era o conceito da Trindade. Talvez meu pai não tivesse me explicado isso claramente, mas, quando os Mormons falavam sobre 3 seres separados, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, aquilo fazia sentido para mim. Eles perguntaram se eu tinha problemas com essa ideia e eu respondi: "Não, isso parece lógico." Afinal, o Pai fala com o Filho, e o Filho envia o Espírito Santo. Isso foi uma grande barreira que, para mim, foi superada facilmente. No entanto, muitas das doutrinas do mormonismo não são ensinadas de forma aprofundada aos investigadores, como eles chamam as pessoas que estão aprendendo sobre a igreja. Quando os missionários nos ensinavam, íamos a uma classe especial para investigadores na igreja Mormon, onde aprendíamos sobre os conceitos e doutrinas mormons. As pessoas da comunidade Mormon eram extremamente amáveis e sinceras. Eles realmente amam Jesus, mas a questão é: será que é o Jesus bíblico ou outro Jesus, como falam nas Escrituras? Avançando um pouco, ao final de todo esse processo, decidimos ser batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fomos batizados no dia 28 de outubro de 1977, mesmo com algumas reservas. Minha esposa tinha dúvidas, e nós não entendíamos tudo completamente. No mormonismo, recebíamos informações aos poucos. Naquela época, não havia internet. Não dava para simplesmente digitar Joseph Smith ou mormonismo em um motor de busca. Recebíamos um folheto aqui, outro ali, mas não havia informação suficiente para formar uma opinião completa. Mesmo assim, eu me sentia bem e eles continuavam dizendo: "Somos a única igreja verdadeira sobre a face da terra." Eu pensava: bom, se vamos ser membros de uma igreja, que seja a igreja verdadeira, certo? Eles usavam muito o argumento: Deus amava seu povo no Antigo Testamento, certo? E você respondia: claro, ele os amava. Então Deus enviava profetas a eles, certo? Tivemos todos os profetas no Antigo Testamento. E quando Jesus veio, tivemos Jesus e os 12 apóstolos. E você respondia: sim, isso faz sentido. Então eles perguntavam: você acha que Deus nos ama hoje? E você diria: bom, sim. Aí eles perguntavam: se Deus nos ama hoje, ele não nos enviaria um profeta para nos ajudar a explicar a doutrina? E você responderia: acho que sim. Então eles continuavam: se Jesus teve apóstolos, não deveríamos ter apóstolos hoje também? E você responderia: sim, isso parece lógico. Eles introduziam essas ideias de maneira gradual, trazendo a doutrina da Bíblia, mas não de forma muito profunda, como acontece na Igreja Mormon. Se você conhece bem a Bíblia, perceberia que há um problema. Eu era um cristão nominal, não tinha muito conhecimento. Sabia sobre profetas, Jesus, Antigo e Novo Testamentos. Conhecia os termos básicos, e dessa forma fui sendo envolvido. Se eu soubesse, por exemplo, de Lucas 16, versículo 16, que diz que a lei e os profetas duraram até João,
entenderia que aquilo estava se referindo a Jesus. Mas eles estavam me reintroduzindo à lei, os profetas e os apóstolos nos dias atuais. No mormonismo, o profeta deles é equivalente aos profetas do Antigo Testamento. Ele é o único na Terra que pode se comunicar diretamente com Deus. O único que pode falar em nome de Deus para as pessoas, não individualmente, como decidir se você deve ir para a universidade, por exemplo. Isso você sente por si mesmo. Mas ele fala para o grupo como um todo e introduz novas regras e regulamentos através do profeta. E, falando sobre os profetas, não estamos nos referindo apenas a Joseph Smith, mas também aos novos profetas que foram designados. Desde que Joseph Smith fundou a igreja em 1830, há uma linha de profetas que chega até o atual profeta da igreja Mormon, que hoje é o presidente Nelson. Ele fala como se pudesse falar por Deus, o que é equivalente aos profetas antigos. E os apóstolos que a igreja tem hoje, são 12 deles, possuem, segundo eles, a mesma autoridade que os 12 apóstolos originais tinham. Portanto, estamos falando de uma igreja que afirma ser a igreja de Deus na Terra hoje. Nós não entendíamos algumas das doutrinas mais profundas, porque elas nunca foram apresentadas para nós. Mesmo assim, decidimos nos juntar à igreja Mormon. Nos tornamos membros, e uma vez que fizemos isso, nos tornamos muito ativos. Não foi algo que fizemos por 1 ou 2 meses e depois deixamos de lado. Mergulhamos completamente. Minha esposa e eu participávamos de muitas atividades. Eles nos davam responsabilidades, ou chamados, como dizem na igreja Mormon, o que nos mantinha ocupados. Lembro-me de um momento-chave. Eu ainda acreditava na Bíblia, mesmo que não a entendesse completamente. Deveria ter lido mais, mas eu a respeitava. Em uma das reuniões com os missionários, eu levantei uma Bíblia e o livro de Mormon e perguntei: "O livro de Mormon é mais importante que a Bíblia?" Eles disseram: "Não, eles são iguais, de igual importância. Eles se reconciliam entre si, são os 2 bastões mencionados no Antigo Testamento. O que, aliás, é uma interpretação equivocada, mas não temos tempo para entrar nisso agora." Então continuei: "A Bíblia é a palavra de Deus?" Eles responderam: "Sim." "E o livro de Mormon também é a palavra de Deus?" E eles disseram: "Sim." Foi com isso que começamos e dali seguimos em frente. De fato, me envolvi muito na liderança logo após nos unirmos à Igreja Mormon. Fomos batizados em outubro e na Igreja Mormon há o que chamam de acerto de dízimo no final do ano. Quando você se junta à igreja, acredita que encontrou a salvação. Eu estava buscando Jesus e achei que o havia encontrado naquela igreja. Até o nome da igreja soa bem: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acreditávamos que estávamos vivendo nos últimos dias, e os Mormons diziam que podiam nos falar sobre isso, já que acreditavam que o fim dos tempos estava próximo. Isso chamou nossa atenção, especialmente a de minha esposa. Na época, ela havia lido o livro A Agonia do Grande Planeta Terra e mandado buscar alguns documentos sobre os últimos dias. Estávamos pensando nisso, e então aparece uma igreja que se chama Santos dos Últimos Dias, ou Cristãos dos Últimos Dias. Tudo isso parecia fazer sentido. Além disso, o chefe do departamento, sendo Mormon, e outros fatores contribuíram para que mergulhássemos de cabeça. Naquela época, não tínhamos filhos e não éramos ricos. Eu estava estudando, minha esposa era professora e apoiávamos uma criança por meio de uma instituição de caridade. Naquela época, $35 por mês era muito dinheiro, principalmente em 1977. Não ganhávamos muito, tínhamos uma casa pequena, mas queríamos ajudar essa criança a receber uma educação. Quando chegou o acerto de dízimo, me dei conta de algo importante. Na Igreja Mormon, você deve pagar o dízimo completo se quiser viver na presença de Deus. Ao se unir à igreja, você se compromete com isso. Você precisa passar por uma série de entrevistas quando entra para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, onde é informado que deverá pagar o dízimo integral. A única maneira de eu poder pagar o dízimo integral naquele momento era realmente acreditar nisso. Eles diziam: "Lembre-se de que todo o dinheiro que você dá à Igreja Mormon não é para pagar o ministério. Não temos ministros pagos." Eu pensei: uau, isso é interessante. Eu estava imaginando que até no topo da hierarquia, ninguém recebia pagamento. Mas isso foi a primeira mentira. As pessoas no topo são pagas. E muito bem.
Outras pessoas que recebem chamados específicos também recebem algum tipo de compensação, e isso foi uma distorção da verdade. Além disso, a afirmação de que a Bíblia e o livro de Mórmon têm o mesmo peso também era falsa, mas podemos falar sobre isso mais tarde. Então chegamos ao acordo sobre o dízimo. Depois de nos unirmos à Igreja Mórmon, nos perguntaram: "Você está salvo? Vai viver com o Pai Celestial?" E a resposta era: "Ainda não. Você precisa ir ao templo." Eu perguntei: "O que é o templo?" Eles explicaram que o templo é o lugar onde você pode habitar na presença de Deus e ser casado com sua esposa por toda a eternidade. E eu pensei: uau, eu amo minha esposa. Uma das crenças do mormonismo é que você pode ser selado à sua esposa por toda a eternidade, podendo estar com ela no além. Mas para isso, você precisa garantir que paga o dízimo integral, cumpre seus chamados e responsabilidades, o que eu estava fazendo. Eu era o secretário da ala, trabalhando com o bispo, que era uma pessoa ótima. Trabalhei com muitos bispos maravilhosos, conselheiros e presidentes de estaca. A maioria das pessoas com quem trabalhei eram muito gentis. Lembro-me de quando fiz a entrevista com o bispo. Ele perguntou: "Irmão Wilder, você está pagando o dízimo integral? Estamos preparando você para ir ao templo no próximo ano e você precisa ser pagador de dízimo integral." Eu disse: "Sim, estou. Mas eu desconto os $35 por mês que dou ao Fundo Cristão para Crianças." Ele respondeu: "Isso não conta. Você tem que pagar o dízimo integral." E eu perguntei: "Então, não posso contar isso como parte das minhas boas ações?" Ele disse: "Não, você pode pagar por conta própria, mas precisa compensar a diferença com o dízimo. Nós simplesmente não tínhamos dinheiro suficiente na época." Ainda me lembro da foto daquela menina que costumávamos manter na geladeira. Sentimos que não podíamos arcar com os 2 compromissos. E depois daquela reunião sobre o dízimo, em dezembro de 1977, minha esposa e eu paramos de dar apoio financeiro para aquela criança. Isso ainda me assombra até hoje, o fato de eu ter dado dinheiro à Igreja Mórmon e deixado de ajudar os pobres e necessitados. Mas é assim que a Igreja Mórmon funciona, e é por isso que tem tanto dinheiro. Sua salvação está atrelada ao pagamento do dízimo, para que você possa ir ao templo. Está escrito em Doutrina e Convênios, que é uma revelação, uma instrução dada por Deus diretamente a Joseph Smith e a alguns outros profetas posteriormente, mas principalmente a Joseph Smith. Ele escreveu em Doutrina e Convênios que o Senhor declarou o seguinte: "Se você não pagar o dízimo integral, será queimado em sua segunda vinda." Isso é sério. Mesmo que você seja membro da Igreja Mórmon, se não for pagador do dízimo integral, pode ser lançado fora e queimado na segunda vinda. Isso é algo que ainda é acreditado atualmente. Sim, tudo o que falaremos sobre a doutrina da Igreja Mórmon é ativo até hoje. Eles podem não falar abertamente sobre isso, ou você pode até encontrar um bispo que diga que não precisa se preocupar com isso, mas ainda está lá nas Escrituras. Então, por que não mudam? A igreja tem 12 apóstolos e 3 homens na presidência, sendo o profeta e 2 conselheiros, todos profetas, videntes e reveladores. Eles recebem instruções diretamente de Deus. Se uma doutrina está errada, por que não consertam? Mas ela continua lá, então ainda é parte das crenças. Você precisa ser pagador de dízimo integral para obter uma recomendação para o templo. Sem essa recomendação, você não pode oficialmente viver na presença do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Você acabará indo para um reino inferior, e o reino superior é o reino celestial. Vê como essa pressão é exercida sobre nós? Assim paramos de pagar o apoio àquela criança. Não conversava sobre isso. Não falávamos muito sobre estarmos estudando a igreja. Eu recebi um folheto de um professor do departamento onde eu trabalhava, um homem muito religioso e gentil. Ele nunca falou comigo sobre isso, mas sabia, através do chefe do departamento, que eu estava prestes a me juntar à igreja. Eu estava lá em setembro e outubro ensinando antes mesmo de me juntar à Igreja Mórmon. Lembro que ele colocou um pequeno folheto sobre algumas questões, mas não fui falar diretamente com ele. Fui ao chefe ou assistente do departamento e ele me disse: "Ah, isso aí é só informação inventada." O folheto falava contra a igreja, então eu simplesmente o joguei fora, pensando que, se alguém tivesse algo a dizer, viria falar comigo diretamente, em vez de apenas deixar um pedaço de papel. Foi interessante, porém, quando estávamos nos preparando para o batismo.
Quando nos juntamos à igreja, tivemos que ser batizados fisicamente. Esse foi o meu primeiro batismo. A mãe da minha esposa, uma senhora cristã maravilhosa, não participou do batismo. O pai dela participou, mas a mãe não. Sempre nos perguntamos o porquê, mas essa é outra história. Enfim, seguimos em frente, nos preparando para ir ao templo. No último discurso da conferência, eles disseram que as maiores bênçãos são recebidas no templo. A conferência é o evento anual e semestral em que todos os profetas, apóstolos e outros líderes da igreja falam. Ela é transmitida por satélite para o mundo todo pela rede de comunicações da igreja, que é bastante robusta. Nesse discurso, eles falaram sobre as bênçãos do templo e sempre voltam ao ponto de que você só pode receber as bênçãos plenas de Deus se passar pelo templo. Estão colocando uma restrição. Se você é mórmon ou não, você não pode receber as bênçãos completas de Deus sem ser batizado e ir ao templo. Isso é verdade de acordo com a doutrina mórmon. Você não pode viver na presença do Pai Celestial, como os mórmons dizem, sem ser investido no templo e manter uma recomendação em dia. Então, nos preparamos, fizemos as aulas e fomos ao templo. Foi lá que descobrimos sobre as roupas sagradas que teríamos que usar. Muita gente chama isso de roupa de baixo mágica, mas eles chamam de vestimenta do santo sacerdócio. Recebemos essa vestimenta e a usamos durante todo o tempo em que estivemos na igreja mórmon. Fomos membros bastante ativos e tínhamos recomendações do templo durante todo esse período. Mas a experiência no templo não foi muito agradável. Acho que Deus estava me dizendo, isso não é a minha palavra. Havia coisas que eram feitas no templo naquela época que não são mais praticadas atualmente. Quando fomos ao templo, disseram que o procedimento que íamos passar havia sido dado diretamente por Deus a Joseph Smith, palavra por palavra. Eu não sabia, naquela época, que aquilo havia sido mudado várias vezes. Sempre nos disseram que deveríamos ouvir nossos líderes, pois eram homens de Deus e não mentiriam para nós. No templo, passamos pelo processo de investidura, que inclui uma lavagem e uma unção. Quando digo lavagem, é como quando você vai a um hospital e eles colocam um escudo sobre você. Eu estava nu sob o escudo, e homens me ungiam com água e óleo, tocando todas as partes do meu corpo. Eles não fazem isso hoje em dia, mas era o que faziam naquela época. Depois disso, você recebe um novo nome, que deverá ser apresentado durante o processo de investidura. A investidura é um processo de instrução sobre como viver na presença de Deus, e o novo nome deve ser lembrado para sempre. Após a lavagem e a unção, começamos o procedimento de investidura. A lavagem já havia sido estranha o suficiente para mim, pois você se despia, colocava suas roupas em um armário e o trancava com chave. Achei curioso o fato de haver armários trancados com chave no templo de Deus, onde só entravam pessoas que haviam sido selecionadas. Esse tipo de coisa me fez pensar bastante. Muitas coisas você guarda na prateleira, como os mormons dizem. Você não fala sobre elas na hora, mas as coloca de lado para pensar depois. A investidura envolve aprender sobre o processo da criação com Adão e Eva, entre outros. Mas, durante esse tempo, você recebe nomes, sinais e tokens que eu não sabia naquela época que eram maçônicos. Meu pai era maçom de grau 32, e eu não fazia ideia de que os apertos de mão e sinais que passamos eram os mesmos que os maçônicos. Meu pai já havia mencionado apertos de mão e sinais, mas nunca os revelou para mim. Anos depois, descobri que todos os sinais e tokens que recebemos no templo eram os mesmos usados na maçonaria. Utilizávamos esses procedimentos para passar pelo véu. Recebemos a autoridade do sacerdócio e outras instruções enquanto passávamos pelo processo. Mas sempre que recebíamos um sinal, um token ou um aperto de mão, havia uma penalidade associada, exceto no último, que não tinha penalidade. Essas penalidades diziam que, se eu revelasse esse nome ou token fora do templo para qualquer outra pessoa, eu teria que colocar minha mão com o polegar estendido sob o pescoço, como uma faca, e dizer que estaria disposto a ter minha vida tirada. Em outras palavras, você deveria se submeter a ser morto, ou durante a época de Brigham Young, se saísse da igreja, seria morto para salvar sua alma. Isso é chamado de expiação de sangue no mormonismo. Fizemos esse juramento também, dizendo que estaríamos dispostos a sofrer a perda da vida. O que isso quer dizer, olhando em retrospectiva depois de muitos anos, é que, se eu me tornasse apóstata e deixasse a igreja, para salvar minha alma,
eu permitiria que alguém me matasse antes de sair completamente. Isso era ensinado na época de Brigham Young. Essas penalidades continuaram até, se não me engano, 1990, quando foram removidas, e as pessoas de hoje em dia não sabem nada sobre isso. Quando fomos ao templo e concluímos a investidura, ou seja, passamos pelos sinais, usamos esses sinais e tokens para atravessar o véu. Para entrar no véu no mormonismo, você vai com um assistente até as cortinas, bate 3 vezes, e uma pessoa do outro lado, representando Deus, abre levemente o véu. Você nunca vê a pessoa e ela pergunta: o que é desejado? Então você responde, representando Adão: desejo mais luz e conhecimento de Deus. A partir daí, você deve dar todas as instruções, sinais e tokens para a pessoa do outro lado. No passado, existia algo chamado 5 pontos de fraternidade, que pode ser pesquisado, mas isso não é mais praticado. Você tinha que provar que estava preparado, e a pessoa do outro lado estendia a mão pelo véu para apertar a sua e fazer uma série de sinais e tokens. Eles perguntavam: qual é o primeiro token do sacerdócio arônico? Ele tem um nome? Você respondia, e o mesmo processo se repetia com o segundo token do sacerdócio de Melquisedeque, até que você recebesse as instruções finais e pudesse passar pelo véu. Esse momento simboliza entrar no reino celestial, onde você está na presença de Deus. Eles realmente acreditam que, se você esquecer o novo nome que recebe, não poderá atravessar o véu. É um processo muito parecido com os rituais maçônicos. As penalidades foram removidas e o procedimento de investidura foi alterado em alguns pontos. O que me surpreende é como muitas coisas na Igreja Mórmon mudam, e dizem que é devido à revelação contínua. Eu costumava brincar, dizendo que Deus mudava de ideia com frequência, porque Deus não muda. Então, se o procedimento da investidura era correto antes, por que hoje não é mais? Antes, os negros não podiam receber o sacerdócio, mas agora podem. Deus mudou de ideia? Sabemos que as escrituras são completas, então isso não faz sentido. Quando finalmente passamos pelo véu, as pessoas que estavam conosco, sempre a apoio de outras pessoas, disseram: vocês estão prontos para passar por outra sessão? Algumas pessoas fazem isso várias vezes, desde as 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, repetindo o processo. No mormonismo, você faz a investidura, a lavagem e a unção para se salvar, para se tornar puro e ter o conhecimento necessário para viver com o Pai Celestial. Depois de se salvar, você faz o mesmo processo para salvar outra pessoa, geralmente um antepassado. Cada vez que volta ao templo é para salvar alguém, ou para dar a investidura a outra pessoa, para que ela possa aceitar isso no prisioneiro espiritual e viver com o Pai Celestial. Basicamente, você está tentando salvar os mortos, o que sabemos que não é bíblico. Quando minha esposa e eu terminamos, estávamos sentados na sala celestial, mas não estávamos realmente juntos. As pessoas nos disseram que queriam nos levar para outra sessão, mas eu disse que não poderia. Eu estava com dor de cabeça, e minha esposa também, depois de passar pelo mesmo processo. Sim, os homens se sentam em uma sessão e as mulheres em outra. Estamos na mesma sala, mas separados. E depois nos juntamos no reino celestial, na sala celestial. Lembro que, após passar por esse processo, dissemos que precisávamos voltar ao hotel. Dirigimos de Mooney, Indiana, até Washington, D.C., para ir ao templo que você vê ao fazer a curva no Beltway. Esse foi o templo que visitamos pela primeira vez, o de Washington, D.C. Quando chegamos ao hotel, estávamos fisicamente mal. Eles sempre dizem que você aprende mais a cada vez que passa pelo ritual, e você acaba repetindo e repetindo o processo. Existem muitos sinais que recebemos, mesmo quando estávamos enfrentando dificuldades financeiras e paramos de doar para o Fundo Cristão das Crianças, mas no templo as coisas simplesmente continuam. Costumo explicar às pessoas que me perguntam como, sendo cristão, me envolvi com a Igreja Mórmon. Sempre digo que sabia o suficiente sobre a Bíblia para ser perigoso. Isso acontece com muitos grupos religiosos diferentes. Eles pegam versículos fora de contexto. Sempre digo para ler um capítulo antes e um capítulo depois para entender o que está sendo dito na Bíblia antes de tomar grandes decisões. Mas o que a Igreja Mórmon faz é pegar esses versículos e trazer outras escrituras. Aí dizem que você não entende porque foi dada uma nova revelação, como em Doutrina e Convênios, revelada a Joseph Smith, ou porque está escrito no Livro de Mórmon ou no Pérola de Grande Valor. Com o tempo, comecei a colocar a Bíblia no mesmo nível que o Livro de Mórmon, e ela acabou sendo deixada de lado, com o Livro de Mórmon ganhando mais importância.
um dos artigos de fé da Igreja Mórmon diz: cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. E também diz: cremos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, sem qualificações. Essa é a primeira mentira. A Bíblia não é considerada no mesmo nível que o livro de Mórmon. Lembro que um dos profetas, o segundo profeta da igreja, quando entramos, o presidente Benson, disse que você se aproximaria mais de Deus ao ler o livro de Mórmon do que qualquer outro livro no mundo, e que o livro de Mórmon traria mais conversos para a igreja Mórmon do que qualquer outro livro. Então, você pode ver a pressão que eles colocam. Durante muitos anos na igreja Mórmon, fomos ensinados a ler o livro de Mórmon com nossa família. Em 30 anos que estive na igreja, nunca houve um chamado para ler o Antigo ou o Novo Testamento com a família. Era sempre o livro de Mórmon. É como aquela história do sapo em água morna. Você não percebe o que está acontecendo. As pessoas são muito gentis e educadas, e você acaba sendo cozido. Chega a um ponto em que você não confia tanto na Bíblia e começa a olhar mais para os líderes da igreja, para os profetas atuais, os apóstolos e assim por diante. Foi assim que começamos essa jornada, muito ativos. Eu fui subindo nos cargos de liderança. O primeiro grande chamado que recebi foi como secretário da ala, e eu mantinha os registros. Eu costumava fazer anotações durante o período de sacramento, que é o equivalente ao culto na igreja Mórmon. Em 1988, cerca de 11 anos depois, já íamos ao templo regularmente e fazíamos todas as coisas esperadas. As pessoas diziam que estávamos aprendendo e aceitávamos aquilo que não entendíamos, colocando na prateleira e continuando a participar. Aos 36 anos, em 1988, fui feito sumo sacerdote, o que sei que é uma abominação, mas na igreja Mórmon, quando você começa a receber grandes chamados, você se torna um sumo sacerdote. Lembro que um membro da presidência da estaca, na igreja Mórmon você tem a presidência da estaca, que é composta por um presidente e 2 conselheiros, e eles supervisionam 12 conselheiros de estaca, que por sua vez supervisionam 12 congregações locais, chamadas alas. Me chamou para o cargo. Na igreja Mórmon, tudo é organizado de cima para baixo, do profeta para os líderes regionais, depois para os presidentes de estaca, os conselheiros de estaca, os bispos, até chegar à congregação. Sempre costumávamos dizer nos cargos de liderança que quando o profeta fala, a discussão acaba. Não há necessidade de discutir mais, está resolvido. Em 1988, fui chamado para o Alto Conselho, o que foi um grande salto. Decidi aceitar, e minha esposa também estava sendo chamada para vários cargos. Ela foi chamada para ser presidente da Sociedade de Socorro, que é a líder das mulheres na congregação local, e também foi chamada para ser presidente da primária da estaca, onde supervisionava as atividades das crianças em 12 congregações da região, incluindo parte de Indianápolis e outros locais ao norte. Enquanto eu viajava para diferentes congregações como membro do Alto Conselho, minha esposa viajava para as mesmas congregações em sua função na primária. Nós estávamos ocupados aos domingos. Eu acordava às 6 da manhã e, muitas vezes, só chegava em casa depois das 6 ou 7 da noite. Tinha reuniões nas quartas-feiras e nas quintas-feiras, para as quais eu dirigia cerca de 100 quilômetros para participar das reuniões do Alto Conselho. Fiquei no Alto Conselho por provavelmente uns 8 anos, no mínimo, e minha esposa e eu estávamos tão ocupados aos domingos que, às vezes, precisávamos contratar uma babá para cuidar dos nossos filhos, porque nós dois tínhamos compromissos em diferentes unidades da igreja. Eles levavam nossos filhos para a igreja, enquanto nós estávamos em outros lugares. Então, não dá para dizer que não éramos devotos. Aquilo realmente era uma parte integral de nossa vida. Se eu não passasse ao menos 20 horas por semana trabalhando para a igreja, isso era considerado uma semana tranquila. Além disso, eu era autônomo, muito ativo, e tudo estava indo bem. Depois de servir no Alto Conselho, fui designado de volta à ala como segundo conselheiro do bispado, o equivalente a um pastor assistente. No bispado, temos o bispo, o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro, e eu era o segundo conselheiro em nossa ala. Mais uma vez, estava muito ocupado. Eu supervisionava os escoteiros, a primária e os grupos de jovens. Eu trabalhava com os rapazes e gostava muito de ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo, há apenas um certo número de horas em uma semana, e eu tinha muitas responsabilidades. Minha esposa começou seu doutorado na universidade. Ela estava fazendo o doutorado, além de continuar com seus compromissos na igreja Mórmon.
No último ano, antes de nos mudarmos para Utah, em 1999, nós também ensinávamos o seminário matutino. Íamos para a cama à meia-noite, acordávamos às 5 da manhã, preparávamos o café da manhã e tínhamos o seminário matutino em nossa casa para os jovens do ensino médio que frequentavam o seminário. Ensinávamos lições de segunda a sexta, mas adorávamos fazer isso. Minha esposa era a professora principal de seminário e eu a ajudava quando estava no bispado. Ela terminou seu doutorado e, por incrível que pareça, Deus nos chamou para Utah. Ela foi chamada para ser professora na universidade. Então nossa vida mudou. Eu era autônomo, o que me permitia flexibilidade, mas ainda precisava viajar bastante ao meio oeste para atender clientes na Califórnia, Ohio, Indiana, Michigan, entre outros estados. Esse era o chamado de Deus. Nós devíamos ir para Sião. Nossos filhos estavam crescendo. Josh tinha acabado de se formar no ensino médio, e após a mudança, ele foi para a Universidade de Indiana por alguns anos. Michael estava entrando no segundo ano do ensino médio. Nos mudamos para Alpine, Utah, uma das cidades com maior atividade da Igreja Mormon nos Estados Unidos. Quero que as pessoas entendam que, quando muitos dizem que deixamos a Igreja Mormon por não termos um testemunho ou por não entendermos, isso não é verdade. Nós entendíamos muito bem. Conhecíamos a doutrina, embora, claro, nem sempre compreendêssemos tudo. O que é interessante é que éramos muito ativos aos domingos. Não assistíamos TV, não comíamos fora, não bebíamos café ou chá. Fazíamos o melhor para seguir o código de saúde e sempre mantivemos nossos recomendados para o templo. Naquela época da minha vida, eu teria dado minha vida para proteger a Igreja Mormon. Eu realmente acreditava que era a Igreja de Deus na Terra, a única forma de o homem se aproximar de Deus. Está escrito nas escrituras deles que Deus disse a Joseph Smith, em uma revelação, que essa era a única igreja na Terra em que ele tinha prazer. Todas as outras igrejas eram uma abominação. Está escrito nas escrituras da Igreja Mormon que todas as outras igrejas cristãs eram abominações perante Deus. Mas na época, eu acreditava que havia encontrado Jesus. Eu estava vivendo como se tivesse compreendido Jesus. Mas só quando chegamos a Utah que algumas coisas começaram a fazer mais sentido. Estávamos felizes, amávamos viver em Utah. Era interessante porque, logo que chegamos lá, fui chamado para outro bispado. Tive sorte. Quando morávamos em Indiana, também éramos trabalhadores no templo. Fazíamos o máximo possível. Dirigíamos de Mooney, Indiana, até Chicago, onde havia um templo. Isso era uma viagem de 5 horas, mas nós fazíamos o sacrifício e trabalhávamos no templo. Eu trabalhava atrás do véu, desempenhando o papel de Deus, falando com as pessoas através do véu. Eu quero enfatizar o quão ativos éramos. Quando os Mormons assistirem a isso, eles talvez pensem: eles não sabiam realmente o que estavam fazendo, mas nós sabíamos. Eu trabalhei atrás do véu, ensinei seminário, estive no alto conselho, fui membro do bispado, presidente dos rapazes e de outras organizações. Minha esposa também era muito envolvida. Quando nos mudamos para Utah, estávamos curtindo a vida lá. Minha esposa estava indo muito bem na universidade e progredindo em seu cargo como professora. Eu fui chamado para o bispado, que era a mesma posição que eu ocupei em Indiana antes de nos mudarmos. Então, novamente, era como se eu fosse um pastor assistente. Trabalhei com um bispo maravilhoso e um presidente de destaque incrível. Quero ressaltar que são boas pessoas, mas não estão sendo guiadas corretamente. Isso me lembra aquele versículo em Romanos 10, onde Paulo fala aos judeus: eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, pois, buscando estabelecer sua própria justiça através de suas obras, não aceitaram a justiça de Deus. Eu era muito ativo, fazendo tudo o que era considerado correto. Nosso primeiro filho foi em missão. Ele estava na Universidade de Indiana, passou 2 anos lá, depois voltou para a Universidade de Utah, se formou e foi em missão Mormon para a Rússia. Foi uma missão muito difícil. Nosso segundo filho também se destacou em esportes, tanto em Indiana quanto em Utah. Ele foi para a universidade por 1 ano, como estudante de piano, e depois foi em missão para a Dinamarca por 2 anos. Quando você manda seus filhos para o outro lado do mundo, isso significa que você realmente acredita naquilo. Micah, nosso terceiro filho, estava se preparando para a missão. Ele era muito ativo e, entre todos os meus filhos, era o mais espiritual naquela época. Ele estava extremamente empolgado para ir em missão Mormon. Nunca vi alguém tão animado.
Lembro-me de quando ele voltou para casa um dia, depois de se formar no ensino médio e começar seus estudos na universidade. Ele me disse: "Pai, consegui um emprego." E eu respondi: "Ótimo, sempre podemos usar um dinheiro extra." Então ele disse: "Fui ordenado como trabalhador em tempo integral no templo." Ele tinha apenas 18, quase 19 anos. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém tão jovem sendo ordenado para trabalhar em tempo integral no templo. Quando eu estava fazendo o trabalho que ele fazia, eu já era adulto. Mas lá estava ele, um jovem de 18 anos, trabalhando atrás do véu. Nós até temos um documento que comprova que ele foi designado como trabalhador em tempo integral no templo. Esse menino tinha zelo por Deus, embora não com entendimento, mas o zelo estava lá. Nossa família era muito ativa. E eu tinha um negócio em Utah. Comecei a interagir com várias pessoas. E uma coisa que sempre surgia era o conceito de poligamia. Eu nunca tinha notado isso em Indiana, mas no oeste dos Estados Unidos, você começa a ouvir mais sobre poligamia. Eu lembro de termos falado sobre isso em Indiana, mas lá me disseram que o único motivo para a prática da poligamia era que havia mais mulheres do que homens, pois os cristãos mataram muitos homens quando estavam tentando migrar para o oeste. Achei que fazia sentido, que era apenas por uma questão de sobrevivência, e nunca pensei muito nisso. Porém, comecei a aprender mais sobre o assunto. Isso sempre foi algo que me incomodava um pouco. Durante esse período, encontrei alguns homens que se casaram no templo. Lembra que mencionei anteriormente que você pode se casar por esta vida e ser selado no templo para a eternidade? Eu estava conversando com um deles e disse: "Sinto muito pelas suas duas esposas anteriores que faleceram." Ele respondeu: "Ah, não estou preocupado com isso." Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele respondeu: "Bem, eu sou selado com todas as três." Eu fiquei confuso. "Você foi selado no templo com sua primeira esposa?" Ele disse: "Sim, ela morreu, então me casei novamente, fui selado com a segunda e ela também faleceu. Agora, sou casado com minha terceira esposa e selado com ela também." Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito de ser selado com mais de uma pessoa. Então, comecei a estudar as escrituras da Igreja Mórmon um pouco mais. Isso ficou na minha mente. Durante esse processo, Micah foi em missão, Matt voltou da Dinamarca e nosso outro filho voltou da Rússia. Micah começou a mudar em suas cartas. Lembro-me de ter falado com o presidente da missão quando ele foi apresentado a Micah, antes de ele partir. Quando você envia seu filho em missão, não fala com ele por 2 anos, exceto em 2 momentos. No Dia das Mães e no Natal, pelo menos naquela época. Durante esses 2 anos, você só pode mandar um e-mail por semana. Só para esclarecer, esses jovens que vemos nas ruas, andando de bicicleta com capacetes e crachás, estão cumprindo sua missão de 2 anos. São jovens maravilhosos, sinceros. Antes que eu me esqueça, se você vir missionários batendo à sua porta, seja gentil com eles. Não os trate mal, não diga que eles vão para o inferno, isso não ajuda em nada. Convide-os para entrar, ofereça comida. Eles estão com fome e cansados. É uma vida muito difícil. Se eu soubesse o que meu filho passou na Rússia, quantas vezes ele foi ameaçado de morte, eu nunca teria deixado ele ir. Esses jovens missionários precisam ser tratados com carinho. Eu prefiro que eles sejam ensinados por cristãos verdadeiros, fortes na fé, do que por cristãos nominais como eu era, que acabam se juntando à Igreja Mórmon. E quem sabe o que você pode dizer a eles? Isso pode ter um impacto na vida deles. Você pode olhar para eles e ensinar gentilmente. Não seja agressivo, mas apenas ensine a palavra de Deus, de acordo com o seu conhecimento. O que sempre peço às pessoas é que façam perguntas, como: se você sente que há um conflito entre a Bíblia e o que os Mormons ensinam, pergunte: como você reconcilia isso? Como você me explica isso? Enfim, ele saiu em sua missão. Era um desses rapazes que andam de bicicleta muito sincero. Lembro-me de receber e-mails dele, e parecia que ele estava mudando. Eu comentei com uma pessoa no meu grupo de sumos sacerdotes. Quando recebo os e-mails do Micah, parece que estou ouvindo o apóstolo Paulo. Os Mormons não falam muito sobre Paulo, mas eu tinha começado a ler a Bíblia. Algumas coisas desde os meus primeiros dias e assim por diante. Mas a mudança de caráter dele era evidente. Em vez de falar sobre todo o trabalho que estava fazendo, as pessoas que estava batizando e tudo que estava realizando, ele começou a falar sobre a palavra de Deus, sobre o Novo Testamento. Ele estava passando por uma transformação. Deus estava trabalhando nele.
O que aconteceu eventualmente é que, 3 semanas antes de ele voltar para casa de sua missão, em janeiro de 2006, já estávamos na igreja há muito tempo e vivíamos em Utah desde 1999. Tudo estava indo bem. Meu negócio estava indo bem, minha esposa estava bem, tudo perfeito. Eu sempre gosto de dizer que, para mim, dentro do mormonismo, tudo era perfeito. Eu era um homem religioso, justo e santo, até que Jesus, vindo da Bíblia, entrou na minha vida e tudo mudou. Isso aconteceria comigo mais tarde, uma vez que tudo começasse a se abrir. Micah acabou sendo retirado da missão porque acreditava que não precisava de um profeta para falar por ele, que não precisava da igreja para ser salvo, que não precisava estar sob a autoridade de homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se tornou um resgate por nós. Assim que ele invocou isso, disse que não era digno, mesmo tendo ocupado cargos de liderança e sendo conhecido como um líder de zona. Eles decidiram apenas deixá-lo lá por mais 3 semanas e trazê-lo de volta para casa discretamente. Ele foi removido da missão. Isso era algo complicado. Somos muito ativos na igreja. Você não espera que seu filho volte para casa da missão mais cedo porque haverá fofocas. Por que ele voltou mais cedo? Teve problemas de saúde? Fez algo errado? E todas essas perguntas. Eles o liberaram de forma honrosa. Lembre-se de que, no mormonismo, há um presidente de missão designado pela Igreja Mormon para cuidar de cerca de 60 missionários em uma determinada área. Lembro-me de que, quando o missionário do estado ligou para o presidente do estado, que era a autoridade superior na nossa área, eu tinha um presidente de estado, e, como sumo sacerdote, minha lealdade estava realmente com ele, e não com meu bispo. Então, quando Micah estava sendo enviado para casa, recebi uma ligação do presidente de estado. Ele estava falando em um antigo telefone portátil, como os que tínhamos naquela época. Ele disse: "Irmão Wilder, temos um problema com seu filho." Eu pensei: meu Deus, ele sofreu um acidente? Ele continuou: "Estamos enviando seu filho para casa hoje da missão. Você precisa ir ao aeroporto neste sábado e trazê-lo diretamente para mim. Seu filho tem o espírito do diabo nele." Agora, quando você tem alguém que é um líder religioso, como um presidente de estado, que representa milhares de santos dos últimos dias naquela área, quando essa pessoa pega o telefone e liga para você dizendo que seu filho tem o espírito do diabo nele, eu lamento dizer que não questionei. Não disse: "Senhor, acho que você está louco." Eu ainda estava sob essa autoridade da Igreja Mormon, que é uma autoridade de cima para baixo. Eu apenas disse: "Bem, eu não entendo o que está acontecendo. Sim, irei buscar meu filho e falarei com ele, e o levarei para vê-lo assim que ele voltar." Foi o que fizemos. Nossas vidas estavam sendo viradas de cabeça para baixo. Você não pode ser uma família ativa na Igreja Mormon e ter seu filho mandado para casa, porque ele é um anticristo. O presidente da missão dele até disse que ele era um anticristo, e que tinha o espírito do diabo nele, e por isso ele precisava ser removido. Eu só queria trazer meu filho para casa, porque ele era o meu filho mais zeloso, aquele que tinha a recomendação do templo. Ele havia trabalhado no templo como um jovem antes de ir para sua missão. Ele era presidente primário da estaca, representando a juventude. Ele fazia tudo certo, mas assim é como Deus trabalha. Então aqui estamos, em 20 de janeiro de 2006. Nós dirigimos até o aeroporto para buscá-lo. Fomos eu, Kate e Lynn, e estávamos prontos para ver o presidente de estado. Ele pediu: "Não traga sua filha. Isso deveria ser uma ocasião alegre quando seu filho volta de uma missão." Ele chegou, conversamos e passamos por toda essa situação. E esta é uma reunião muito tranquila para todos nós. Eu só me lembro de tentar manter a calma. E ele começou a falar com meu filho, menosprezando-o, dizendo que ele era como Cori, do livro de Mormon, que é um anticristo. Ele estava realmente falando mal do meu filho, dizendo que ele não acreditava no profeta atual e que a igreja não era a única verdadeira sobre a face da terra. Eu quero dizer, ele falava isso de uma forma respeitosa, mas estava realmente acumulando críticas. E eu, como pai, sentado ali, achei muito difícil ouvir alguém falar desse jeito com meu filho. Eu estava quase perdendo a paciência, o que não seria uma boa ideia. Quando o presidente parou de falar por um momento, meu filho, muito calmo, mas com autoridade na voz, talvez falando pelo espírito, não sei, mas soava diferente, se dirigiu ao presidente e disse:
Fui prometido pelo meu presidente de missão que, se eu voltasse a Alpine para me encontrar com você, eu seria liberado da minha chamada missionária. Neste momento, é isso que estou pedindo. Se você quiser debater sobre outras questões doutrinárias, terei prazer em voltar e conversar com você mais tarde, mas agora estou pedindo para ser liberado. Naquele ponto, não houve resposta do presidente. Seu rosto estava com uma expressão vazia e eu até percebi seus lábios tremendo. Eu não sei por que isso aconteceu. Não acredito que ele conseguisse imaginar que um jovem, aqui ele estava com cerca de 65 anos, como presidente de Estado, uma pessoa de negócios bem-sucedida, que um jovem voltando de sua missão pudesse falar com ele dessa maneira. Ele parou, seus lábios tremiam, e ele apenas disse: "Micah, você está liberado." Então ele disse: "Bem, teremos uma reunião do Conselho da Alta amanhã de manhã. Gostaríamos que você voltasse e contasse sua história ao Conselho sobre seu retorno da missão." Não sei nem se fizemos uma oração de encerramento. Minha mente estava a mil. Nós apenas nos levantamos e saímos. Lynn e eu fomos para fora e eu disse: "Não vamos levá-lo de volta, porque eu já estive em conselhos da Alta o suficiente. Legalmente ele não poderia ser excomungado, mas você nunca sabe. Eu não estava pronto e não sabia o que aconteceria, então decidimos levá-lo para a reunião de jejum e testemunhos naquele domingo. Acredito que foi isso." Na verdade, ele apenas se levantou e deu seu testemunho sobre Cristo. Normalmente, ele teria uma espécie de recepção em casa, mas ele simplesmente subiu lá e disse: "Ei, estou em casa." Muitas pessoas pensaram que ele tinha problemas de saúde, o que realmente aconteceu durante sua missão, mas ele deu um testemunho de Cristo. Depois, tivemos uma pequena recepção e decidimos enviá-lo de volta para a Flórida o mais rápido possível. Eu não queria que ele se encontrasse com nenhum líder da Igreja Mórmon. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Minha cabeça estava uma confusão. Assim, organizamos uma pequena recepção no domingo à tarde, e eu acho que ele pegou um avião de volta para a Flórida. Tínhamos um amigo na Flórida que disse que cuidaria dele, ou que ele poderia trabalhar lá. Já era ruim o suficiente ter que ouvir do seu presidente de missão que ele tinha o espírito do diabo e que era um anticristo. Isso era difícil o suficiente. Então eu não queria que ele passasse por um tribunal e enfrentasse aquele procedimento, ou que eles decidissem excomungá-lo ou algo assim naquele momento, mas talvez mais tarde, porque há um procedimento legal que deveria ser seguido. Como eu estava no Conselho da Alta, eu conhecia todo esse processo, mas eu só queria tirar ele de lá. Não queria que os vizinhos viessem perguntar: "O que está acontecendo? Ele está tendo problemas de saúde?" Eu simplesmente não queria passar por essa vergonha, porque Alpine, Utah, era uma cidade muito ativa, era cerca de 98% Mormon ativo. Era a cidade mais ativa de Mormons do mundo naquela época. Então, fizemos uma pequena recepção. As pessoas vieram, disseram olá e adeus, e ele pegou um avião no dia seguinte. Mas esse foi o momento crucial que começou a mudar a minha vida. Quando estávamos no aeroporto, Micah disse: "Você não entende tudo pelo que eu passei." Eu fui desafiado muitos anos atrás por um pastor a ler a Bíblia como uma criança, ou através do olhar de uma criança, livrando-me de quaisquer preconceitos que eu pudesse ter. Apenas volte e faça isso. Sua mãe disse que faria isso. Eu, como sumo sacerdote, tendo ensinado escola dominical, tendo ensinado sobre o livro de Mórmon e sobre o Novo Testamento, concordei em fazer isso. Eu não tinha nada a aprender, mas faria por meu filho, por causa do meu amor por ele. Nós nos abraçamos, dissemos adeus, e ele partiu. Havia toda essa comoção acontecendo, e muitas pessoas fazendo perguntas. Sabemos que temos um filho que está estudando piano na universidade, e minha esposa ainda está ensinando lá. Eu tinha acabado de ser réu, logo antes de meu filho voltar para casa como membro do bispado. Portanto, não tinha nenhum chamado importante, exceto que fui chamado para o primário, o que eu amava. Eu realmente gostava de trabalhar com as crianças. Era algo diferente e eu precisava disso, especialmente porque eu já havia sido chamado antes da liberação do meu filho. Mas principalmente agora, eu não queria ver ninguém da liderança. Eu não queria ter que conversar com o bispo, conselheiros do alto ou qualquer outra pessoa. Queria apenas reunir meus pensamentos trabalhando com aquelas crianças de 10 anos. Elas eram um grupo bem agitado e fui chamado porque era a única pessoa que provavelmente conseguiria cuidar delas. A última professora havia desistido. Então,
Era a forma de Deus me dar conforto de outra maneira. Era janeiro de 2006 e comecei a ler a Bíblia. Comecei a ter mais perguntas, especialmente sobre a poligamia. Passamos por toda essa situação. As coisas estavam indo bem. Minha esposa estava se saindo extremamente bem na universidade, mas com os eventos que aconteceram com meu filho, isso estava sempre na minha mente. As pessoas começaram a perguntar: quando vocês saíram da igreja Mormon? Quero deixar isso bem claro. Eles diziam que a razão pela qual deixamos a igreja Mormon foi porque estávamos ofendidos com o que aconteceu com meu filho. Não. Se eu estivesse ofendido, teria saído há muito tempo. Eles sempre dizem que você sai porque ficou ofendido, porque não consegue viver os ensinamentos, ou porque cometeu um grande pecado. Essas são as únicas 3 razões pelas quais as pessoas deixam a igreja Mormon. Eu estava ofendido, mas não saí. Eu ainda estava ativo. Eu conseguia viver os padrões, isso não era um problema. Eu seguia o código de saúde, pagava o dízimo e fazia todas essas coisas. Se eu estivesse ofendido, deveria ter ficado ofendido quando me pediram para parar de pagar os $35 por mês para o Fundo Cristão das Crianças. Basicamente, eu era uma boa pessoa. Sim, eu pecava, mas no mormonismo existem diferentes níveis de pecado. Cometi um grande pecado? Não. Eu xingava de vez em quando. Simulation. Mas eu não bebia café, nem mesmo refrigerante diet. E não assistia à TV. Eu não assistia futebol aos domingos, nada disso. Estávamos realmente focados. Isso aconteceu antes mesmo de Micah ser liberado. Meu filho mais velho foi para a Rússia, uma missão muito difícil, e ao voltar, se distanciou da igreja Mormon e dos padrões de hoje. Ele realmente não fez nada de errado, sempre foi muito sincero. Ele começou a namorar uma garota e eles estavam pensando em se casar no templo. Porém, sua recomendação do templo havia expirado. No mormonismo, você tem que renovar sua salvação ou exaltação a cada poucos anos. Antigamente, era anualmente. Para obter uma recomendação do templo, você tinha que passar por uma entrevista com o bispo ou um membro do bispado. Eu costumava fazer essas perguntas. Depois você teria uma entrevista com a presidência do estado, com alguém da presidência. São 3 homens, e você teria que responder a cerca de 10 perguntas. Não vou passar por todas elas, mas uma das perguntas era: você é um pagador de dízimo integral? E você apoia as autoridades gerais e o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Você considera o profeta como profeta, vidente e revelador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Você passaria por todas essas perguntas. Eu não tinha problema com isso. Mas meu filho foi buscar uma recomendação do templo e foi entrevistado pelo bispo com quem trabalhei, que era o presidente dos jovens. Ele foi chamado como o novo bispo, pois o bispo sob o qual eu trabalhava foi liberado. Então meu filho voltou para ver esse homem maravilhoso, que eu também amava muito. Ele disse: Josh, fiz a entrevista e disse que fiz algumas coisas. O bispo respondeu: sem problema, vamos resolver isso. Você pode ter que esperar um pouco mais, mas não se preocupe. Ele então disse: mas como estou sob sua autoridade e você é um portador do sacerdócio de Melquisedeque? Porque para ser líder na igreja Mormon, você tem que ter o sacerdócio de Melquisedeque. Então você tem que ser um sumo sacerdote. Ele disse: preciso falar com o presidente. Este é o mesmo presidente que mais tarde desafiou meu filho. Então eu mencionei algumas dessas coisas para o presidente, mas ele disse que cuidaria disso. Meu filho foi ao presidente e disse: acabei de ter uma conversa com Josh Wilder, que está na Universidade de Utah. Ele fez isso e aquilo, não é nada sério. Eu cuido disso. O presidente disse: não, eu não vou cuidar disso. E eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu só sabia que Josh estava tentando colocar sua vida em ordem porque queria se casar com essa garota no templo. Lembre-se, para se casar no templo por toda a eternidade, você precisa passar por essa série de perguntas. Então, uma manhã de domingo, antes de Micah ser enviado para casa, tocaram a campainha. Eu estava me preparando para ir à igreja, bem cedo. Meu filho bateu na porta e estava de terno e gravata. Eu perguntei: por que você está aqui às 8 da manhã de domingo? Você sabe que a igreja só começa mais tarde. Eu perguntei: por que você não ligou? Ele me olhou e disse: pai, eu acabei de ser excomungado. No mormonismo, isso é algo muito sério, e eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo. Ele disse: eles me disseram para tirar as roupas debaixo das quais eu uso, e eu não tenho dinheiro para comprar roupas íntimas normais. Eu o abracei e ele chorou como um bebê.
Então, se você vai se ofender, essa é uma boa razão para ficar ofendido. Eu disse: está certo, filho. Vamos resolver isso. Bem, Deus é bom, e assim fizemos. Nós resolvemos isso juntos. Eu trabalhei com ele e até o rebatizei antes mesmo de Micah voltar da missão. Sabe, tudo estava indo bem, e ele estava se esforçando para conseguir sua recomendação do templo, o que era realmente difícil, porque ele estava apenas tentando fazer a coisa certa. Eu já tinha estado em tantos tribunais Mormon onde vi que as coisas eram deixadas de lado, desde que você se arrependesse. Desde que você se arrependesse de verdade, e é isso que a Bíblia diz. Você vem a ele, e se for sincero, e eu sabia que ele era sincero, deveria dizer: sim, lamento ter feito isso. Eles deveriam ter dito: não vemos mais seu pecado. Mas a igreja não é assim. Eles têm certas regras a seguir. E esses homens deveriam estar falando por Deus. E sim, isso aconteceu. Então, ele voltou, foi rebatizado, e novamente, essa é outra história. Mas isso estava sempre na minha mente. Então, vi a maneira como lidaram com Micah. Não acreditei, ainda estava ativo, e pode ter sido em julho de 2006. Estávamos estudando as escrituras e questionando as coisas, quando o líder do grupo dos sumos sacerdotes voltou. Naquela época, costumávamos nos reunir em grupos de sumos sacerdotes e tínhamos os portadores do sacerdócio de Melquisedeque, que era o que tínhamos. Nós éramos os sumos sacerdotes, e esses eram os anciãos, por assim dizer. Eu pensei: oh meu Deus, eles querem falar sobre Micah. Não, eles queriam me chamar para uma posição de presidente do Comitê de Resgate dos Mortos. Agora, isso soa como um bom chamado cristão, não é? Resgatar os mortos. Existem 3 missões na Igreja Mormon: aperfeiçoar os santos, o trabalho missionário e resgatar os mortos, onde eu estaria envolvido em trabalho de templo. Eu já havia trabalhado no templo antes, e, novamente, você simplesmente não chama qualquer um para isso. Você estará levando pessoas ao templo, ensinando aulas do templo e falando em reuniões sacramentais Mormon sobre como encorajar as pessoas a irem ao templo. Eu estava começando a ter perguntas e pensei: meu Deus, sim, eu aceito esse chamado. Conversei com minha esposa, que na verdade deveria ser a co-presidente, mas eu fiz todo o trabalho dela, pois ela já estava praticamente fora da igreja Mormon naquele momento. Mas eu estava pensando: se há um Deus, eu saberia de tudo se fosse ao templo semanalmente ou 2 vezes por semana, levando grupos ao templo, indo a diferentes templos, passando cada vez mais tempo no quarto celestial. Então, recebi esse chamado e comecei a ler as escrituras. Uma noite, voltei de uma excursão ao templo, peguei minha Bíblia, abri ao acaso e decidi. Sabe, Micah disse que normalmente eu leria o livro de Mormon. Eu preciso ler mais a Bíblia. Aconteceu de abrir em Lucas 16. Em Lucas há muitas coisas que você pode ler, mas eu vou direto ao ponto, onde estou lendo sobre o capítulo 18, sobre a parábola em que Jesus fala que deu sua parábola àqueles que se consideravam justos. Ele começa a falar sobre em Lucas 18 e afirma que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano ou coletor de impostos. O fariseu começou a orar consigo mesmo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos, adúlteros, ou mesmo como este coletor de impostos aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou tudo o que possuo em dízimos. Bem, você precisa entender que, como membro do Comitê de Resgate dos Mortos, eu tinha que ter a recomendação do templo. Eu encorajava as pessoas. Você precisa ter uma recomendação do templo se quiser viver na presença de Deus. Eu me considerava um homem religioso, justo e santo naquele momento. Jejuava pelo menos 1 vez por mês, dava meu dízimo a Deus e ia ao templo regularmente. Mas o que é interessante é que o fariseu, quando estava orando assim consigo mesmo. Ele não estava realmente orando a Deus, mas apenas dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como esses outros homens. Algumas semanas antes, em um grupo de sumos sacerdotes, que agora não existe mais, um cara estava dizendo: estou tão agradecido por não sermos como os outros homens. Isso realmente me atingiu naquele momento. Anos depois, quando analisei essa lição, percebi que os judeus precisavam jejuar apenas 1 vez por ano. E aqui estava um homem se vangloriando diante de Deus, dizendo: eu faço isso 2 vezes por semana. E os judeus não pagavam dízimos sobre tudo o que tinham, apenas sobre parte de sua riqueza. E aqui estava um homem dizendo a Deus que fazia muito mais do que o padrão que ele havia estabelecido. Então eu pensava: sim, não há nada de errado nisso.
E esse publicano, coletor de impostos, você sabe, você não entra no templo, apenas se coloca na frente do templo. Eu estive no monte do templo 3 vezes na minha vida, e sim, quando você vai ao monte do templo, você sobe uma colina que é mais alta que Jerusalém. E quando ele diz que 2 homens subiram ao templo, é assim que você faria. O fariseu ou o publicano, coletor de impostos, não levantaria nem os olhos e, batendo no peito, diria: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando ele afirma isso, está dizendo que não se arrependeu. Está afirmando que é um pecador em sua condição atual, mas pede: tem misericórdia de mim. E Jesus diz: digo a vocês que esse homem, o pecador, desceu para sua casa justificado em vez do outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu já tinha lido esse versículo muitas e muitas vezes, mas naquele momento ele me atingiu como uma pedra. Uau, quem sou eu? Sou um fariseu ou sou o coletor de impostos? Eu deveria estar fazendo todas as coisas certas, mas nada parecia certo. E assim, Deus trouxe todos esses outros eventos à minha vida e levantou essa questão sobre a poligamia. Eu disse: eu desprezo o conceito de poligamia. Acredito que degrade homens e mulheres. Não é bíblico, nunca foi ensinado na Bíblia. Mas depois de ouvir as pessoas falarem sobre como estavam seladas a isso e aquilo, descobri que você pode ser selado a mais de uma mulher. Até mesmo o atual presidente da Igreja Mormon, o presidente Nelson, está selado a 2 mulheres. Sua primeira esposa, Deus a tenha, faleceu, mas agora ele é casado com outra esposa e está selado. E de acordo com a lei Mormon, ele terá 2 esposas no além. Portanto, quando os Mormons dizem que não praticam poligamia, é verdade. Você não pratica poligamia aqui na Terra hoje, mas ainda acredita nela, porque acredita que pode ser praticada na vida após a morte. Isso me foi ensinado e eu não gostava. Então eu disse: bem, essa questão da poligamia foi praticada no Antigo Testamento. Temos Abraão, temos Davi, temos Salomão, todos eles praticaram. Vou voltar e encontrar provas, porque tenho certeza de que foi um anjo que disse a Abraão para praticar a poligamia. É isso mesmo. Se um anjo te diz para fazer, você deve fazer. Tudo bem. Essa é a razão pela qual eu incentivo muitos dos meus amigos mormons, ou qualquer um que esteja investigando ou que esteja preso nesse sistema legalista, a voltar à Bíblia e lê-la. Então eu voltei ao Antigo Testamento e comecei a ler sobre Abraão, ou Abrão na época, e descobri que a poligamia não foi ordenada. Nas Escrituras Mormon está escrito: isto é no Doutrina e Convênios, 132, que ainda é ativa e não foi removida. Essa é a doutrina sobre poligamia. Diz que Abraão recebeu concubinas e elas lhe deram filhos, e isso foi contado como justiça, porque ele tinha concubinas ou esposas e concubinas. E sabemos o que as Escrituras dizem. Abraão teve fé, e isso foi contado como justiça. Isso é uma grande diferença. E depois continua dizendo que, porque elas lhe foram dadas e ele habitou em minha lei, a lei do sacerdócio, assim como Isaque e Jacó, eles agora entraram em sua exaltação, de acordo com sua promessa, e se sentam sobre tronos e não são anjos, mas são deuses. Conforme eu ia lendo sobre Abraão, rapidamente percebi que Deus disse: vou te abençoar com nações de pessoas. E Sara, como sabemos, não tinha filhos e estava ficando velha, realmente além de sua idade. Muitas vezes, os homens tentam corrigir Deus com seu timing, em vez de esperar por ele. Sempre pensei, ao ler as Escrituras Mormons, que um anjo havia dito a Abraão para levar Hagar, e aqui está no Doutrina e Convênios, é chamada a lei de Sara. Diz que o Senhor ordenou a Abraão que tomasse Hagar como esposa. Mas como sabemos, ao ler Gênesis, rapidamente descobri que foi Sara quem deu sua serva quando passaram pelo Egito. Sara disse: Abrão, tome Agar como esposa ou concubina, tenha filhos e tenha sua descendência, porque eu não posso te dar nenhum filho. Precisamos cumprir o mandamento de Deus. Sendo impacientes, fizeram isso, e sim, Hagar teve seu primeiro filho, Ismael. E então vemos que Sara ficou irritada e expulsou Hagar e seu filho. E lembre-se, na doutrina Mormon, ensina-se que ela foi e voltou para Abraão, submetendo-se a ele. Mas as Escrituras, para minha surpresa, diziam: volte a Sara e submeta-se a ela. Uau! Isso elimina completamente o conceito da autoridade do sacerdócio nesse ponto. Então, Hagar fez isso, e pasmem, vemos que Sara concebe Isaque. Então, esse é um fato muito importante para entender a lei.
Vemos Agar tendo Ismael como o primeiro filho de Abraão, mas Deus disse isso. Quando ele disse a Abraão para levar Isaque e ir ao Monte Moriá, ele disse: leve seu filho, seu único filho. Para Deus, ele só via um filho. Sim, ele abençoou Agar e Ismael, mas a promessa foi dada porque o homem quebrou a lei ao ter mais de uma esposa. Deus ainda reconhecia que, desde Gênesis, existe um homem e uma mulher, e isso é ensinado em todo o Novo Testamento. Deus via Sara como sua esposa e via Isaque como seu único filho, conforme a promessa. Quando comecei a ler isso, pensei: espere um segundo. Esse conceito de poligamia que foi dado por Davi, eu quero dizer, fala sobre Davi, mas menciona que Davi praticou poligamia, e Salomão também, e que isso estava certo aos olhos de Deus. Mas quando Davi mandou matar Urias, foi algo que fez Davi perder sua exaltação. Davi foi removido. Segundo isso, ele não faz parte do reino celestial. As bênçãos dele foram completamente retiradas. Lembro-me de que tinha um querido amigo na igreja Mormon, em Alpine, que era judeu e se converteu ao mormonismo. Eu perguntei a ele o que ele achava sobre Davi, e ele disse: olha, acho isso errado. O que é interessante, já que ele é um membro ativo, mas acredita que essa escritura está errada. Mas vamos em frente. Vemos que José estava casado com Emma, e essa é uma revelação que Deus deu a José, porque tudo o que estou falando aqui no Doutrina e Convênios é a palavra direta de Jesus Cristo para Joseph Smith. E isso é importante. Isso é Jesus falando, e você me diga se isso está correto. E eu ordenei à minha serva Emma Smith que se unisse e se apegasse ao meu servo José e a mais ninguém. Isso está correto. Se ela não cumprir este mandamento, que é outra lei, a lei do sacerdócio, ela será destruída, diz o Senhor. E eu, teu Deus, a destruirei se ela não cumprir a minha lei. E do que ele está falando é da lei da poligamia. Ele diz novamente: e em relação à lei do sacerdócio, se algum homem se unir a uma virgem ou a outra virgem e a casar, e depois fizer o mesmo com outra, se você fizer isso sob minha lei, está tudo bem. Mas se uma mulher casada com um homem do sacerdócio negar que ele tome outra esposa, ela será destruída. Mesmo que eles digam nas suas escrituras que você precisa de permissão, ele diz novamente: muito, muito eu te digo, se algum homem tem uma esposa e possui as chaves deste poder, e ele ensina a ela a lei do meu sacerdócio quanto a essas coisas, então ela deve acreditar e ministrar a ele, ou será destruída. Estou lendo tudo isso, e basicamente cheguei à seguinte conclusão: estou frequentando o templo regularmente, e deveria obter todo o meu conhecimento no templo de Deus. Então, entrei no templo em uma visita, e todas as outras pessoas já tinham ido embora. Eu era o último lá naquela noite. Estava orando sobre essa questão da poligamia que estava me incomodando bastante. Descobri que a poligamia deveria ter sido interrompida em 1890, mas continuou sendo praticada mais tarde. Fiquei pasmado com o que estava descobrindo, que a liderança da Igreja Mormon praticou poligamia em 1900, 1905 e 1910, quando deveria ter sido interrompida em 1890. Todo mundo já tinha ido embora e não esperava uma resposta. Apenas orei: Deus, a poligamia é um princípio eterno? Estava prestes a sair, quando quase senti uma presença atrás de mim e ouvi de fato essas palavras no meu ouvido direito. Nunca esquecerei. Era uma voz suave, sem trovões, sem relâmpagos. Ela disse: não, isso não é de mim, é do homem. E o que você diz quando ouve isso na sala celestial, onde Deus só fala com aqueles que são justos, onde Satanás não pode interferir e se passar por Deus? O que Satanás diria para mim? Não, Deus não quer que você pratique a poligamia. Isso é um erro. Era a palavra de Deus e se alinhava com suas escrituras. Não se alinha com as escrituras mormons. Portanto, você pode falar todas as coisas sobre Jesus na igreja Mormon, mas até que você renuncie a essas doutrinas, até que você renuncie ao livro de Mormon, até que você renuncie ao templo, porque não há nada que você aprenda no templo que chegue perto dos ensinamentos da Bíblia, isso foi um golpe. No dia seguinte, no domingo seguinte, eu havia parado de ir à igreja. Fui com a Kate. Estávamos escalados a cantar uma canção, e a canção de abertura na reunião Mormon se chamava Louvor ao Homem. E quando você ouve isso, pensa que é sobre Jesus, mas começa a louvar Joseph Smith. Diz que essa é uma canção escrita para Joseph Smith e começa: Louvor ao homem que se comunicou com Jeová.
Jesus ungiu um profeta e o abençoou para abrir esta última dispensação. Reis o exaltarão e nações o respeitarão. Agora, neste próximo verso, você pensa que é tudo sobre Jesus. Grande é a sua glória e infinito seu sacerdócio, para todo o sempre as chaves que ele manterá. Fiel e verdadeiro, ele entrará em seu reino, coroado em meio aos profetas de antigamente. Essas são as palavras sobre Joseph Smith. Então, estamos lá cantando, todos de pé, e eu costumava cantar isso com todo o entusiasmo que você pode imaginar. E eu percebi que não conseguia cantar aquelas canções após ouvir de Deus, depois de juntar tudo e entender a Bíblia. Quem é Cristo? Quem é o verdadeiro Deus? Mas eu estava tão envergonhado, eu ia apenas pronunciar aquelas palavras, e assim que comecei a pronunciá-las, parecia que Deus colocou uma mensagem em meu coração e disse: não pronuncie essas palavras, pois esta canção é uma abominação diante de mim. Você deve cantar louvores a apenas um homem, e esse homem é Cristo Jesus. Nesse momento, eu soube que tinha chegado ao fim. Isso não estava no livro da Lynn. Apenas dizia que eu não podia cantar a canção. Mas não queria que todo mundo soubesse disso. Sua vida muda, você se torna uma nova criação em Cristo. E agora eu digo às pessoas que tenho uma nova canção para cantar, porque não posso mais cantar esta canção. Eu cantarei. Esta é minha história, este é meu canto, louvando meu Salvador o dia todo. Essa é minha nova canção. Cantarei louvores a ele, mas nunca a um homem. Tenho que admitir que estava fraco. Eu não estava pronto para chegar até meu bispo ou presidente de estaca e dizer: ei, estou fora daqui. Após a experiência que tive com Deus falando comigo e não conseguindo cantar louvor ao homem, eu voltei ao templo. Estava sentado lá e perguntei a Deus: por que estou aqui? E uma paz desceu sobre mim, como se dissesse: você será removido em breve. Aproveite tudo o que puder do templo. Em outras palavras, aprenda o que não é realmente o que estou ensinando, para que você possa explicar isso a outras pessoas mais tarde. Basicamente, finge ser ativo na igreja. As pessoas perguntavam por que eu não continuava na igreja. Fizemos amigos cristãos nesse período, porque começamos a frequentar 2 igrejas. Eu ia à reunião da igreja Mormon, e depois ia a outra igreja mais tarde à tarde. Eles diziam: apenas continue na igreja Mormon e tenha influência sobre as pessoas lá. E eu disse: não posso viver uma mentira. Lynn estava passando pela mesma experiência. Ela estava ensinando na universidade. Ela ouvia os alunos que adoravam sua compaixão, sua habilidade de ensinar e seu amor pelos alunos. Chegou a um ponto em que ela ouvia alunos dizendo: uau, estou tão feliz por ter tido sua aula, por ter ido à universidade e conhecido você. Eu só sei que a igreja é verdadeira. Isso a atingiu como um tijolo quando percebeu que seus alunos não viam Lynn. Eles viam a igreja porque ela trabalhava para a igreja Mormon. Não a viam como uma grande professora, mas como a professora da igreja Mormon. E eu lembro que, enquanto avançávamos pela primavera, ela dizia que não retornaria. E há toda uma história por trás disso que você conhecerá mais adiante. Mas eu permaneci ativo na igreja Mormon. Ainda ia ao templo e começava a olhar ao redor. Eu tinha que ir ao templo e olhava as informações e pensava: agora eu sei por que estou aqui. Uau, isso não é cristão, isso não é cristão. Eu estava colhendo informações e Deus me disse para fazer isso, para perceber que se você tentar convencer alguém a ir ao templo, você se posiciona como um guardião e diz: não, você não deveria entrar lá, isso não é de Deus, isso é de crenças humanas. Basicamente, eu não abordei ninguém. Não estava preparado para confrontar as pessoas. Eu ainda estava processando muitas informações quando decidimos nos mudar de Utah naquele verão. Nós apenas fizemos as malas e partimos. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, nenhum dos meus líderes. Apenas nos mudamos. Meu filho Matt havia percebido, sua esposa havia percebido, minha filha Kate, que ainda morava conosco na época, também havia percebido. Lynn percebeu em outubro de 2006, e eu percebi que estava acabado em janeiro de 2007. Eles nasceram de novo. Eles sabiam que a igreja Mormon não era a verdadeira igreja, e que Cristo estava neles e estavam vivendo como novas criaturas em Cristo. O que é interessante é que todos esses anos eu procurei por Jesus, e ele estava lá o tempo todo. Nós passamos por toda essa jornada. É como o povo vagando no deserto, a nação judaica vagando no deserto por 40 anos.
Eu estava vagando no deserto por 30 anos, e ele sempre esteve lá. E eu simplesmente não percebia, mas Deus tinha seu tempo e propósito para isso. Porque tantas vezes é possível tirar o bem do mal. Eu me lembro de que ainda estava fazendo negócios em Utah. Na verdade, escrevemos nossas cartas de renúncia à igreja no dia 16 de março. Agora eu vejo isso como João 3:16. No dia 16 daquele ano, 2007, eu não ia simplesmente enviar as cartas para um bispo local ou alguém que eu nunca conheci. Eu estava fazendo negócios e levei essas cartas diretamente para Utah. Era algo que eu precisava fazer fisicamente. Eu estava ficando cada vez mais forte. Quando nos mudamos de Utah para a Flórida, Deus sabia que éramos frágeis, porque já havíamos passado por muita coisa ao longo de 30 anos. Tínhamos um grande pastor que nos ajudou e nos acompanhou por cerca de 5 anos. Ele era uma pessoa maravilhosa, nos ensinando e preparando. Quando levei aquelas cartas de renúncia, não queria que a igreja Mormon tivesse nenhum controle. Eu não queria que meu nome fosse usado quando eles dizem que temos 15 milhões de pessoas na igreja Mormon. Para mim, era importante levá-las fisicamente até o escritório da igreja. Era uma mentalidade de eu quero um rompimento, eu quero fazer isso fisicamente. Estávamos afastados da igreja Mormon e eles tentaram enviar visitadores para as pessoas. Sabíamos que podíamos ir à igreja, mas eu disse, não, estamos prontos para nos desvincular. Fui decidido. Vou entregar essas cartas, não a uma pessoa local, mas diretamente. Então fui até lá. Assim que deixei Utah, no primeiro dia, tirei minhas vestes mormons, que usei por 30 anos, vesti algo que nem sei o que era e coloquei uma cruz. Desde então, uso essa cruz diariamente. Ela é meu novo lembrete, minha nova compreensão de quem Cristo é, porque durante 30 anos na igreja Mormon, nunca ouvi uma pregação sobre o sangue e a cruz. Agora sei a importância da cruz, pois a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É algo totalmente diferente. Mesmo quando voltei ao escritório, estava ainda com medo. Usava minha cruz apenas por dentro da camisa. Lembro-me de ter levado esses documentos para lá. Sou um novo crente, sou fraco, mas sou um novo crente. Eu disse à recepcionista desse edifício de 30 andares, que era a sede da igreja, aqui estão minhas cartas. A mulher respondeu que não aceitavam aquelas cartas. Ela disse que eu deveria entregá-las ao meu bispo local. Eu respondi que não sabia nem quem ele era. Eu disse que havia me mudado de Utah para a Flórida e queria que meu nome fosse removido. Ela disse, bem, nós não as aceitamos. Então comecei a ficar um pouco mais firme. Não vou sair daqui até que alguém aceite essas cartas. Nesse momento, eu pensava que poderia ser preso ou algo assim, mas ela disse, vá pelo corredor, vire à direita, abra aquela porta e eles saberão o que fazer. Quando abri a porta, o cara disse, cartas. Havia uma linha de produção com pessoas recebendo cartas. Eles estavam processando tudo rapidamente. Eu perguntei, posso ter uma cópia carimbada? E eles disseram, claro. Bam, carimbaram. Foi como, uau, está acontecendo. Eles aceitaram as cartas, e algumas semanas depois, recebi uma ligação do bispo. Ele disse que eu tinha que me encontrar com ele antes que pudéssemos fazer qualquer coisa. Eu disse, bispo, você tem alguns minutos para falar ao telefone? A maioria das pessoas não sabe tanto quanto Lynn e eu, porque vivemos isso. E vivemos na época em que ensinaram muitas coisas. Depois que ele disse que eu precisava me encontrar com ele, e depois com o presidente de estaca para que ele assinasse, eu basicamente lhe contei coisas que ele nunca soube ou entendeu. Após cerca de 30 a 45 minutos no telefone, perguntei, ainda preciso ir aí conversar com você? Ele respondeu, não, você acha que o presidente de estaca quer falar comigo? Não, vamos agilizar isso. Então, eles tiveram que aprovar as cartas para enviá-las de volta e remover nossos nomes. Eventualmente, nossos nomes foram removidos, mas é bem mais difícil do que costumava ser. De qualquer forma, uma vez que fiz isso, as escrituras se tornaram vivas. Quando prometi ao meu filho que leria a Bíblia, ainda estava ativo na igreja Mormon. Pedi a Deus que abrisse minha mente e o que ele fez foi semelhante ao que Paulo falou sobre os líderes em Corinto que não conseguiam ver Jesus. Ele disse que, mesmo quando liam a lei de Moisés, tinham um véu sobre os olhos, a mente e o coração, e não conseguiam ver quem era Cristo. Quando eu orei para que meus olhos se abrissem, Deus me mostrou. Você realmente quer saber o que minhas escrituras dizem? Tudo o que eu lia antes não tinha efeito.
Eu dizia que o mormonismo e a Bíblia concordam 100%. Agora, depois daquela oração, quando fui sincero em ler as Escrituras, foi como se estivesse lendo Lucas 18 e capítulos depois de capítulos simplesmente se abrissem como loucos. A Bíblia se tornou viva. Você sabe, quando Paulo estava falando aos Gálatas no capítulo 2, e ele faz um alerta, dizendo que se eu ou mesmo um anjo trouxer uma história diferente, um evangelho diferente não é correto. Eu amo a passagem em Gálatas, capítulo 2, onde a lei é chamada de mestre da escola, como diz a versão King James. A função do mestre da escola era nos trazer a Cristo, a fé, porque não podemos ser salvos pela lei. Precisamos ser salvos pela fé, ou seja, por Cristo. Uma vez que a fé chegou, não há mais necessidade de um mestre da escola, pois agora estamos sob a graça. Não há mais escravo ou livre, judeu ou grego, homem ou mulher. Agora somos todos um em Cristo. Isso abre tudo. No final de Gálatas, capítulo 2, diz: Não frustro a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei ou pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para dizer que serei salvo pela lei, indo ao templo, ou pela graça. É tudo o que ele fez, nada do que eu fiz. As únicas obras que preciso realizar são crer naquele que ele enviou. As Escrituras se tornaram vivas para mim. O Antigo e o Novo Testamento, não dá para negar quem eu sou agora. Quando viajo, não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu falo a sua palavra, eu falo do seu amor. Nunca ficarei bravo com as pessoas. Quero que elas entendam o que realmente é. Eu não tive as boas novas por 30 anos. Não conhecia a cruz nem o sangue, e quero que algumas pessoas, especialmente meus amigos da Igreja Mormon, saibam que existe um caminho melhor do que viver preso à lei. Existem duas maneiras de ir para o céu. Você pode seguir a lei 100%, o que não conseguimos fazer. É impossível, pois a lei foi feita para nos trazer a Cristo. Ou você pode crer em Jesus e deixá-lo fazer o trabalho por nós. Não somos amigos do pecado. Não temos uma permissão para pecar, como Paulo afirma, mas fazemos o que podemos, e quando cometemos erros, ele está lá. Sim, cometemos erros todos os dias, mas sua graça é concedida a mim, através da minha fé nele. Certa vez falei em uma igreja, e um sumo sacerdote no Arizona, um homem com camisa branca e terno, veio até mim após eu ter falado em outra igreja. Olhei para ele e disse: Aposto que você é um sumo sacerdote da Igreja Mormon. Não precisei afirmar isso, mas ele respondeu: Sumo sacerdote, uau, como você soube? E eu disse: apenas um palpite. Ele então disse que não concordava com muitas coisas que eu disse, e eu respondi: Tudo bem, você tem o direito de acreditar no que quiser. Mas quando você diz que também é cristão, como está escrito em Judas, devemos lutar pela fé. O que significa ser cristão? O que o nome de Jesus Cristo significa para você? Ele é um ser criado ou sempre existiu? Lembro-me de que esse líder do sacerdócio, ao sair, disse: Bem, nos veremos no grande julgamento do trono branco. E eu sorri de volta e disse: Desculpe, não estarei lá. Se você estiver, isso não é um bom sinal. Então, segui meu caminho. Eu disse a ele que precisava voltar e reler isso em Romanos ou em Apocalipse. Mas Jesus é tudo. Não há nada que possamos acrescentar. Quando você vai ao pé da cruz e se entrega, não há nada que você possa adicionar ao que Jesus fez. Ele levou tudo. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado por nós. Ele se tornou a ira de Deus naquela cruz. No mormonismo ensinam que a expiação aconteceu no jardim do Getsêmani e que a cruz é apenas uma forma de morte. Se você ler em João 18, quando Pedro se empolga e corta a orelha de um soldado, Jesus diz a Pedro: Pare, pare. Ele havia orado antes, naquela passagem, sobre o cálice. Que este cálice passe de mim. Os mormons acreditam que a expiação ocorreu ali, quando ele suou gotas de sangue. Mas Jesus diz a Pedro: Devo eu não beber do cálice? Quando você bebe do cálice, isso significa ir para a cruz, e não podemos nem começar a entender o que aconteceu nesse processo. Jesus não estava preocupado em morrer. Ser sem pecado e tornar-se pecado por nós é uma agonia que não conseguimos compreender. Quando ele disse que estava consumado, estava consumado. Tudo o que precisávamos era da ressurreição, e todos sabemos que 3 dias depois ele foi ressuscitado. Ele está tão vivo hoje quanto eu e você. O que é único é que os mormons não entendem o conceito da Trindade, mas a Trindade é amor. Sempre foi. Jesus Cristo não é um ser criado. A Trindade é coigual, coeterno, com responsabilidades diferentes.
as Escrituras nos dizem quem ressuscitou Jesus dos mortos. Em um lugar diz que Deus o ressuscitou. Em outro, que ele foi vivificado por seu Espírito. Também diz que Jesus afirmou: ninguém pode tirar minha vida de mim. Eu tenho o poder de entregá-la e o poder de levantá-la novamente. Somente no conceito do Deus eterno temos isso. Quando falamos de Jesus, nunca desmerecemos seu nome. Ele é o Deus da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma vez que você compreende isso e vai ao pé da cruz, não há nada que você possa fazer, exceto pedir por seu amor e sua graça. Ele te dará isso em 2 segundos, sua vida se transforma. Você se torna uma nova pessoa, uma nova criação, como diz a versão King James, uma nova criatura em Cristo. Se eu pudesse comparar minha vida como mórmon e minha vida hoje como um cristão nascido de novo, é dia e noite. Você sabe, Jesus diz: venha, coloque sua cabeça no meu ombro, eu carregarei você. No mormonismo, você faz o trabalho. Não há garantia de exaltação ou mesmo salvação. Todos estão se esforçando através da expiação e da ressurreição de Cristo. Somos salvos em algum nível, mas para poder viver na presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é algo pelo qual você precisa trabalhar. Você está sempre se esforçando. Lembro-me de ter estado com um homem que estava morrendo, que teve uma recomendação de templo durante toda a sua vida e que era muito ativo na igreja mórmon. No final, ele disse: espero que eu tenha feito o suficiente. Essa não é a boa nova. A boa nova é saber que está consumado. Eu penso em João 5, versículo 24, onde Jesus diz: quem vem a mim e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Isso é no passado, no presente e no futuro. Já tem vida eterna e não morrerá, mas passou da morte para a vida, já foi julgado. Portanto, você já o tem. Foi julgado e recebeu a vida eterna. No mormonismo, isso não é garantido. Você só tem garantia de algum reino, mas não do céu, como definido pelo cristianismo. É uma grande diferença e você está sempre trabalhando por isso. Nunca tem paz. Você nunca tem paz em Cristo. Sempre há a sensação de que precisa fazer algo por Ele. Jesus é tudo. Você não pode entender Jesus até que sua mente esteja aberta para as Escrituras. Ele pode afetar as pessoas de várias maneiras. Algumas são tocadas muito rapidamente. No meu caso, talvez porque eu seja uma pessoa analítica, levou um tempo, mas ele me conduziu lentamente pelo processo. Lembro-me de que, depois que saí da igreja mórmon, estava assistindo à TV e acabei encontrando um antigo vídeo de Billy Graham falando sobre o sangue e a cruz. Em 30 anos eu nunca tinha ouvido nada parecido. E eu ainda estou aprendendo, ainda estou reunindo informações, e fiquei tão tocado por aquilo. Foi quando percebi que, como mencionei anteriormente, você se submete, e não pode acrescentar nada ao que ele fez na cruz. Ele deu tudo. Muitas pessoas não entendem que não foi apenas a sua vida, mas que ele se tornou pecado por nós, que não merecíamos, porque nós, seres humanos, pecamos contra Deus, e não havia como consertar isso. Estávamos sem esperança. Portanto, a única maneira de Deus consertar isso foi fazendo Ele mesmo, e é aí que Jesus entra em cena. Ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Ele tinha sentimentos e podia ser o sacrifício final. Adão e Eva pecaram, tentaram consertar a situação com folhas de figo, o que foi uma solução temporária, mas Deus fez túnicas de pele a partir de animais. Você percebe que esses eram animais inocentes usados para cobrir o nosso pecado, o pecado que a humanidade cometeu. A partir desse ponto, começamos a entender o sacrifício. Por que os judeus faziam isso? E como Jesus, quando foi ao encontro de João para ser batizado, não era porque precisava de perdão para seus pecados. Acho que ele estava ali para cumprir toda a justiça. Naquele momento, ele estava se tornando nosso sumo sacerdote de uma vez por todas. Ele estava se tornando o Cordeiro perfeito, a ser sacrificado uma vez por todas. Agora temos um sumo sacerdote, e não há mais necessidade de outros sacrifícios, pois todos os sacrifícios já foram feitos. Isso é algo que, tendo vivido como um sumo sacerdote, e que eu me envergonho até de admitir, mas como sumo sacerdote, eu sentia orgulho disso. Porém, nunca fui digno de ser um sumo sacerdote. Quando você se apresenta diante de Jesus e se entrega, sua vida vai mudar. Isso é certo, se você for sincero. Ele é o caminho. Ele é puro amor. Ele veio à Terra para nos ensinar a maneira como devemos viver, e estamos tentando fazer o nosso melhor. Mas quando dizemos que isso é por causa do que fazemos, não.
É por causa do que ele fez e continuará fazendo por nós. Apenas por estar presente como esperança, seu Espírito nos dá orientação e conhecimento. Quando saí da igreja Mormon, eu usava minha cruz, mas a mantinha sob a camisa. Agora eu uso ela de forma que qualquer pessoa que me veja perceba. E essa é basicamente a maneira como me visto. Sempre uso uma camisa preta, que a identifica como uma cruz. Não me vesti dessa forma por acaso. É assim que tenho vivido há vários anos. Quero que as pessoas vejam que não tenho vergonha do Evangelho. Jesus não teve vergonha de mim, então como posso ter vergonha dele? Ele desceu de seu estado perfeito para fazer o que precisava ser feito. E assim, como cristão, agora quando saio, eu não fico apenas me gabando de ser cristão. Eu tento demonstrar isso através das minhas ações. Se as pessoas veem minha cruz, elas podem pensar que sou um rapper. E eu não sou. Ou talvez um cristão. Novamente, os Mormons não gostam da cruz. Eles quase se ofendem com a cruz, porque sempre nos ensinaram que a cruz representa um Cristo que morreu, enquanto nós representamos uma cruz viva. Bem, minha cruz não é um crucifixo. Não tem Jesus nela, mas me lembra do que ele fez. Ela me lembra constantemente que ele deu tudo, e eu não preciso me juntar à igreja. Tudo bem se você se juntar, mas se você teve experiências ruins em uma igreja, junte-se a um grupo de estudo bíblico e comece a estudar por conta própria. Se você encontrar uma igreja com a qual se sinta confortável, ótimo, mas você não encontra Deus em uma igreja. Deus vai te encontrar e pode te levar a uma igreja. Você pode ir a uma igreja e ouvir palavras e ser salvo. Isso também está bem, mas não é onde você precisa ser salvo. Você pode estar em cima de uma montanha, fazendo trilhas, e Deus pode tocar você. Na verdade, quando eu estava em Utah, esse era um dos meus lugares favoritos. Era na montanha que eu me sentia mais próximo de Deus. Até mais do que quando ia a um templo mormon, muito antes de eu começar a pensar em sair. Era apenas a presença que ele tinha comigo e a sua glória ao meu redor. Mas não é algo que você possa fazer. É tudo o que ele fez. Amém. Pai do céu, sou muito grato por esta oportunidade. Oro para que as palavras que eu possa falar toquem alguém. Mas lembre-se, você não precisa ser perfeito para vir diante de Deus. Todos aqueles anos que passei na igreja Mormon, nós tínhamos que nos tornar o mais perfeitos possível antes de podermos entrar na sua presença em um templo Mormon. Você nunca pode se preparar. Somos pecadores, e independentemente dos pecados que você cometeu, seja por excesso de velocidade ou qualquer outra coisa que você considere um pecado aos olhos de Deus, através da expiação de Cristo, esses pecados podem ser removidos de você. Essa maneira de pensar pode não ter mais valor, porque quando você entra em Cristo e Deus olha para você, Ele não vê um pecador, Ele vê seu Filho, que expiou pelos seus pecados e os lavou com seu sangue. Portanto, nunca use a desculpa de que precisa preparar sua vida, de que precisa fazer isso ou aquilo certo. Caia de joelhos, sozinho ou com um amigo, e chame pelo nome dele, dizendo: "Ei, não consigo fazer isso sozinho, preciso de ajuda." E ele virá. Ele ajudará você. Isso não significa que a vida será fácil. Ainda pode ser difícil. Você pode ter provas e tribulações nesta terra, porque vivemos em um mundo caído, mas sempre saiba que Jesus está lá, e Ele ajudará você. Eu sei da minha própria vida. Já me senti como se quisesse desistir em momentos difíceis, mas agora que compreendo quem Jesus é, coloco todo o peso sobre Ele. Posso não entender tudo, e as coisas podem não sair como planejei, mas sei que no último dia serei ressuscitado e glorificado em seu nome, através de seu trabalho, não do meu. Você nunca fez coisas ruins demais para não poder ser salvo. Não precisa passar por uma lista, ticando isso e aquilo para dizer: "Ei, eu creio." E se você escorregar, ore novamente e tente melhorar sua vida. A diferença será enorme, em seu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de dizer que qualquer um que esteja preso em um sistema baseado em desempenho ou em legalismo, a terminologia é a mesma. Está tudo bem fazer boas obras. Não há nada de errado com isso. Mas boas obras não podem salvar você. Quando te pedem para fazer isso e aquilo para ser salvo, e você tem que dar dinheiro ou pagar por algum tipo de tecido especial que foi abençoado, isso é um problema. Apenas volte à palavra. Quando você tiver dúvidas, creia e encontre uma versão que você possa ler e entender. Na igreja Mormon, eles usam apenas a versão King James, que é um pouco difícil de entender. Não falamos a mesma língua que eles falavam no século XVII. Pegue a versão NVI.
a versão padrão ou qualquer outra que você tenha, como a nova versão King James. Apenas leia. E se você tiver perguntas, encontre alguém com quem possa conversar sobre isso. Mas para meus amigos mormons, para as pessoas com quem estive e amo, apenas encontre o verdadeiro Jesus. Volte à Bíblia e comece a ler novamente para descobrir quem ele é. Como está escrito, acho que em Mateus 12, versículo 6, lembre-se de que a Conferência Mormon acabou de terminar. As maiores bênçãos que você pode receber são através do trabalho no templo, das ordenanças do templo e todas essas coisas. Mas Jesus diz que um maior do que o templo está aqui. Não há comparação. Portanto, se você está procurando um edifício ou uma organização para te salvar, não é isso. É Jesus que vai te salvar, e Ele é muito maior do que o templo. A palavra dele é o poder de Deus, e quando você a lê e estuda, ela se torna viva. Como está escrito, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Isso pode me ferir. Eu fui confrontado pela Bíblia, pegando um conceito e destruindo-o, dando-me um novo e dizendo: uau, é isso que você realmente é. E Ele é um Deus grandioso, um Deus amoroso. Ele não é um Deus severo. Ele quer o melhor para nós. Apenas volte-se para a sua palavra e para seu filho, e tudo vai dar certo. Amém. Chegamos ao fim deste relato, mas, de certa forma, este é apenas o começo. O que você fará com o que aprendeu hoje? Como a história de transformação e descoberta que compartilhamos pode influenciar sua própria vida? A verdadeira jornada começa com perguntas que talvez agora estejam ecoando em seu coração. Você sente que está vivendo a plenitude do amor e da liberdade que Deus oferece? Está disposto a desafiar as crenças que talvez o tenham limitado até agora? Encorajo cada um de vocês a mergulhar nas Escrituras. Leia a Bíblia como uma criança, com olhos abertos para a verdade que liberta, não como um cético que duvida, mas como um buscador que anseia por entendimento. E pergunto: o que Deus está falando diretamente ao seu coração neste momento? Se este vídeo ressoou com você, não guarde estas reflexões apenas para si. Compartilhe suas impressões, dúvidas ou um momento de insight nos comentários abaixo. Vamos cultivar uma comunidade de fé onde o apoio mútuo nos fortalece e nos aproxima de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, continuamos explorando, aprendendo e crescendo na fé. Você faz parte dessa jornada. Que Deus abençoe ricamente sua busca pela verdade e que a paz de Cristo seja uma constante em sua vida. Amém. O Halloween tem uma história antiga, onde as pessoas se vestiam como espíritos malignos para se camuflarem durante essa noite, pois havia uma grande atividade desses espíritos. Os moradores da cidade acreditavam que, ao se disfarçarem de espíritos malignos, seriam menos visados e perturbados por eles. Quando criança, realmente me aprofundei na bruxaria, praticando magia negra e voodoo. Eu usava frequentemente tábuas de Ouija, levava-as para a escola e envolvia muitas pessoas nisso. E isso me levou a ver sombras escuras circulando à porta do meu quarto. Toda vez que olhava para a porta, via uma silhueta escura de cerca de 2 metros se movendo. Sentia uma força pesada que me empurrava para o chão. Eu ouvia vozes e sentia condenação. No Halloween, eu e minha amiga fazíamos lápides de papel e as colávamos na parede, tentando criar uma atmosfera condizente com a data. Halloween é um festival, uma celebração e, na verdade, uma grande noite de encantamentos e rituais. Se você está celebrando o Halloween, você está se alinhando com essas coisas, está se alinhando com o reino das trevas. Você está de fato participando de seus rituais. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.